Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Shanti 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 Om Om Ishvara Namastê. Então, nós iniciamos aqui de onde nós paramos, né? Por causa dessa identificação equivocada com o corpo, existem dois problemas, voltando aqui para o Swamiji. Eu, imortal Purusha, me identifico com o corpo, assumo minha natureza finita e limitada e, portanto, eu sofro. E o sofrimento mais indignante é o sofrimento imposto pelo tempo. Quanto tempo eu vou viver? Não sei. Eu posso morrer hoje à noite, agora. Este pode ser o último suspiro, né? Deste ar vital, né? E, de repente, será que eu vou morrer quando eu tiver 60, 70, 80? Quando é que eu vou morrer? Putz, mas eu estou envelhecendo, né? Então, essa limitação temporal é a mais indignante, né? Não é à toa que aí o pessoal que controla o planeta querem, né, essa fusão com as máquinas para criarem os avatares deles e viverem imortalmente, mas vão viver imortalmente como uma entidade digital, robótica, que não faz nenhum sentido, né? O desejo de todos nós é a felicidade só pode ser obtida através da remoção desta ignorância que causa a problemática do samsara, que é uma sensação de finitude e limitação e inadequação do ponto de vista mais psicológico. A purnatvam, a incompletude, leva ao quê? Quantas vezes nós vemos isso? São os mecanismos que precisam ser compreendidos e identificados para que a gente possa romper com esses mecanismos, entendeu? Então, a Purnatvam, né? Eu sou a Purna, eu não sou realmente pleno e completo, um sem o segundo, eu sou simplesmente uma expressão minúscula, né? Infinitesimamente minúscula, né? De um corpo-mente, né, neste vasto universo que eu nem conheço em termos de quanto vasto seja, né, e eu me sinto realmente insignificante. Então eu me sinto incompleto, me sinto finito, né? E isso vai me dar um desejo por quê? Por remover esse sentimento de finitude, incompletude, limitação, né, inadequação. Todos nós queremos remover aquilo que fundamentalmente não é em harmonia com aquilo que nós somos. Aquilo que não é em harmonia, a gente observa o nosso corpo físico, ele faz isso o tempo todo, tá? Eu tive um acidente aqui que entrou uma farpa muito grande no meu pé, até hoje eu estou sofrendo com o problema, virei capenga, né? Então, o corpo está sempre tentando botar para fora resquícios, né, de corpos estranhos, de algo que não é natural ao corpo, entendeu? Então, existem diversos mecanismos, o espirro, o pus que se forma, a febre, qualquer coisa é forma de tentar, o vômito, né? Jogar para fora aquilo que não é inerentemente parte da nossa natureza. Todo ser humano quer ser feliz, inconscientemente ele busca o desejo por objetos de experiência como meio de se tornar Purnatva, ou restabelecer a sua natureza Purnatva, ou se sentir satisfeito e completo, porque ninguém se sente confortável com aquilo que não é natural à sua real natureza. Então, este erro de identificação, esse equívoco, né, leva ao sentimento da incompletude, limitação, inadequação, que aí imediatamente projeta desejo para que eu possa resolver esse problema. O desejo por determinados objetos, experiências, é como meio de me resolver, como meio de me completar, me satisfazer, me pacificar, né? Esses desejos vai levar ao que? Ações e mais ações e mais ações e mais ações, as ações mais sansáricas possíveis,
até as sanções mais religiosas possíveis e até as sanções mais espirituais possíveis, que são erros através de ações mentais, verbais, físicas, materiais ou sutis. Eu tento resolver o problema que só pode ser resolvido através da compreensão final. Então, karma, o desejo vai levar a muitas ações. Ações vai desenvolver o quê? Os resultados das ações. Ações que vão produzir circunstâncias mais favoráveis, ações que vão produzir circunstâncias desfavoráveis. Punha, mérito, papa, demérito. As ações, elas sempre produzem consequências, repercussões ou resultados. A gente, na nossa cultura vedântica, os chamam de punha, papa e punha, papa, punha, papa. O punha vai levar ao prazer, o papa vai levar à dor, né? Sukha e dukkha. A dor, a tristeza, dukkha, e mais tarde a purnajanma, renascimento, ok? Porque é um processo que não tem fim. Ninguém consegue chegar ao fim de uma vida tendo exaurido todos os punya papas. A gente teria que chegar e dizer assim, ok, então agora eu compreendi a cultura vedântica e eu já cheguei aos 70, né? E aí eu não vou colocar mais nenhuma ação. Por quê? Porque eu quero exaurir todos os meus punya papas. Coloco mais nenhuma ação. Tomara que eu tenha mais 10 anos de vida para exaurir os punhas e os papas, e aí eu fechei as contas com o Ishwara, 0 a 0, né? Balance sheet, né? Mas não, por quê? Mesmo que eu fique paradinho sem fazer nada, eu estou produzindo ações verbais e mentais, tá? Então, até o último suspiro, nós estamos produzindo karmas. E não somente isso, mesmo que eu pare de produzir karmas na idade de 70 e eu vivo até 90, ainda assim, naquele período, eu não consigo exaurir todos os punhas-papas que eu contraí neste nascimento e nos nascimentos anteriores, tá? Então, o indivíduo deixa o corpo, mas ainda assim, ele precisa voltar para processar karmas a partir do ponto que ele deixou o jogo da vida. Não existe nada mais elegante em termos de conhecimento, de lógica, de clareza a respeito do cíclico de vida, morte, e renascimento, tá? Mas há quem imagine que não seja realmente alguma trápula. Nós estamos presos aqui, existem entidades do mal que trazem a gente de volta de novo e de novo. Nós poderíamos todos deixar esse mundo e transcendermos, né, para a nossa real natureza em Deus, na fonte original, né, a origem de tudo, Brahman, como queiramos. Não, todos nós deveríamos passar por aqui, acabou e vamos lá para cima, né? Mas aí existe entidade do mal que colocam a gente de volta aqui, nos iludem na luz, pá, vá de volta. Não faz nenhum sentido, faz nenhum sentido. É claro que a gente vai crescendo, 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 e o Vedanta, os Upanishads diz, sim, se você for crescendo, purificando, refinando, você talvez possa deixar esta última encarnação sem precisar de um novo renascimento. Por quê? Porque você assumiu a sua identidade em Brahman como Brahman, você se dissolveu na consciência universal cósmica, a única realidade, e você simplesmente vai repousar eternamente naquilo que você é, que não é uma entidade que experiencia nada, mas ainda assim é a única realidade. A luz que brilha em todos os seres sencientes, produzindo a dualidade conhecedor-conhecido. Ok? Então, Punha Papa é o subproduto, mesmo que a gente pare de fazer ação, ainda assim a gente não consegue esgotar tudo isso, e isso vai dar margem a renascimento, o ciclo de nascimento, vida, morte, renascimento, Derra Abhimana, tá? É por isso que nós ficamos presos no samsara. Existem diversos ângulos para a gente compreender isso, sem ficar pirado e perdido nesses conceitos esotéricos. É simplesmente quase todo ser humano, antes de chegar no túnel de luz e de ser iludido pelos outros, estão aqui cheios de desejos incompletos, tá?
cheios de desejo por mais, melhor, né? Algum objeto que possa me completar, que eu possa resolver esse problema aqui, aquele problema ali, e as minhas propriedades e isso. Todo mundo desenvolve apego. Não sei por quê, ninguém sabe por quê, parece cruel, mas é assim, pelo menos no planeta dos bárbaros. Então não adianta reclamar, espernear, dar chilique, é assim, mas existe uma saída. A saída são apresentadas pelos Vedas, pelos Upanishads, que é compreender aquilo que você é, além de punha-papa, além de todo esse processo de causalidade, ações e seus resultados. Tá? Portanto, Krishna diz: todo ser vivo nasce, passa pelos ciclos de nascimentos e mortes, da quando? Ninguém sabe exatamente. Seja um ser vivo imóvel ou móvel. Então, aqui ele fala as árvores também, o reino vegetal, né? Serem vivos, móveis e imóveis, somente por causa de um erro fundamental, a identificação com o corpo, tá? Então aí a gente entra num âmbito que é um pouco mais menos claro, né? Que é o modo qual os seres do reino animal e vegetal, né? Eles são responsáveis pela ignorância deles. Naturalmente, as minhas galinhas não têm nenhuma ideia de que elas sejam plena, cheia e completa, né? Não, elas estão sempre apavoradas com medo, né, uma das outras. E então essa ignorância ela é embutida no reino animal, é embutida no reino vegetal, mas ainda assim eles são seres vivos porque eles respondem aos estímulos dos seus meios ambientes, sempre com o objetivo de preservar a sua existência, ok? É embutido, né? Em Sagadatta Maharaj costumava dizer o love to be, o amor pela minha existência é embutido no reino vegetal, e no reino animal e no reino humano, né? Mas, infelizmente, o humano, ainda assim, ele pensa que a sua existência seja atrelada à existência desse instrumentinho, corpo, mente, sentidos, de nossa encarnação atual, né? Então, eu não sei exatamente o modo qual esses seres totalmente ignorantes, né, que são os jivas do reino animal e vegetal, mas há quem diga, alguns yogis, né, alguns místicos, né, de que e- eles conhecem a jornada da alma individual e alguns deles identificam até mesmo nascimentos no reino vegetal e animal também. Mas isso é irrelevante. O Vedanta não tem nenhum interesse em esoterismo, em misticismo, porque é absolutamente irrelevante. É samsara místico, samsara esotérico, é simplesmente dualidade. A luz da consciência é aquilo de cui nada escapa, tá? É aquilo que ilumina e revela todas as ordens, né? Desta dualidade experienciador, experienciado. Então, o erro fundamental é eu sou corpo, mente, sentidos, causa muito sofrimento, tudo isso é o produto da ignorância. A gente repete isso de novo, e de novo, e de novo, para a gente tentar, né, vocês tentarem compreenderem realmente a raiz do problema. E o único remédio, a única solução é o Atmayana, que é obtido gradualmente, né? E que não existe atalho, não existe experiência mística que possa resolver esse problema, não existe simplesmente, né? Pode existir sim um autoconhecimento espontâneo, porque o autoconhecimento já estava bem estabelecido na mente causal, aí uma coisinha é um gatilho, bom, tá? Mas isso ocorre raramente, né? Quase que invariavelmente o indivíduo tem que passar por este processo de preparação, refinamento, purificação. Se um erro tem que ser eliminado, a gente tem que identificar a causa do erro, né? E a causar essa causa, né? Você, no mundo da medicina moderna, ninguém aborda mais a causa dos problemas, né, do corpo físico anatômico. Por isso que ainda hoje, né, eu me trato com o meu médico lá nos Estados Unidos, porque é um dos raros médicos que abordam o corpo como um todo, buscando identificar a causa a raiz do problema, e não ficar atacando os sintomas. Ataca os sintomas, você está reprimindo, suprimindo os sintomas sem lidar com a causa original.
As pessoas vão desenvolvendo décadas de vida e vão ter aquela caixinha de pílulas, vai crescendo, 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 tudo porque elas estão simplesmente, né, tentando resolver o problema através dos sintomas. O Vedanta diz que a gente tem que abordar a causa original, né? A causa é aniana, ignorância da sua real natureza, né? Que tem um exemplo que nos dias de hoje não é politicamente correto, porque destruir uma árvore, ninguém pode falar em destruir uma árvore nos dias de hoje, a gente tem que preservar as árvores, né? Então, não vou nem tocar neste exemplo, mas eu costumava colocar um exemplo que é muito válido também, é porque, digamos, principalmente agora, né? Eu colocava isso antes do Vedanta, nos dias de hoje, eu tenho uma pequena chácara e eu vejo as árvores, elas ficam doentes que nem os seres humanos. E as doenças, elas se manifestam nas folhas, nos frutos, nas folhas, né? Nas flores. Você vai vendo que as folhas, principalmente, vão dando sinal de que a árvore está doente. Então, imagine que seja uma árvore grande com milhares de folhas. Imagina se alguém me diz, ó, tem esse preparado aqui de ervas, você tem que jogar em cada folha e aplicar em cada folha, né? Aí chega um cara que diz assim, não, 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 na nossa cultura vedântica, a gente tem um outro preparado que você aplica na raiz da planta e todas as folhas vão ficar saudáveis, tá? Então, o Vedanta tem essa abordagem, jamais aborde o sintoma, mas vá diretamente à raiz, destrua a doença, o problema, na raiz. Tem uma passagem aqui do Ravana Davan, no qual Ravana destrói as cabeças, Rama destrói a cabeça de Ravana, né? E quanto mais ele corta as cabeças, mais cabeças surgem, né? Vai cortando e mais cabeças vão surgindo. Porque a gente está querendo combater o mal, combater o adharma, combater essa ignorância, entendeu? Na superfície. Então, o melhor modo de a gente combater a ignorância que está levando a nossa civilização para um buraco enorme é simplesmente compartilhar esses ensinamentos, né? Sabendo que é um processo longo, poucas pessoas vão realmente se beneficiar, mas ainda assim é a única solução para a problemática do Adharma, a problemática do samsara. Aí ele coloca aqui uma brincadeira, né? Uma piadinha. Rama fica frustrado, né? Então, Agastya, que é um sábio, vem e faz o ensinamento para ele, que é a essência do Vedanta. Não aborde o problema na superfície, ensine os ensinamentos, né? A Ravana. E aí Rama se tornou um grande guru. Brahmastra é como se fosse um míssil de Brahma. São as escrituras vedânticas, o Upanishad, é uma arma mítica que causa a destruição infalível dessa ignorância cósmica, né? É destinado a atacar a região do coração do indivíduo, que é o intelecto. Não corte a cabeça, que a cabeça vai brotar de novo. Vá lá, nutra a mente do indivíduo com este conhecimento. Mas, como nós vimos no Gita, se a pessoa não está aberta para ser convertida de um ser absolutamente adármico num ser dármico, se eles não estiverem abertos para o conhecimento, e ainda assim eles estiverem destruindo o tecido social de uma civilização, eles precisam ser realmente assassinados, destruídos. Ok. Somente então, com a remoção da ignorância, as cabeças não virão surgindo de novo, de novo, de novo. Então, a indicação das cabeças são os desejos que estão causando toda essa violação do Dharma, essa destruição do tecido social, os desejos totalmente infundados em princípios básicos como o Dharma,
né? Não fazer aos outros aquilo que eu não quero ser feito a mim, só porque eu tenho desejo por isso, desejo por aquilo. Então, eu vou passando em cima de todo mundo, né? Então, somente este conhecimento irá destruir o desejo adármico, o desejo rajásico, tamásico, o desejo vinculativo que faz de mim uma pessoa movida por ele, de tal modo que eu posso fazer atrocidades para obter o que eu quero, seja qual for o preço. Somente então os problemas serão resolvidos. A Juna, a libertação vem somente através do conhecimento, é o que o último verso nos disse, né? E foi muito bem, profundamente elaborado. Aqui o Swami toca um assunto interessante, muito interessante, porque no âmbito do yoga existe um ditado que diz: sempre que o tecido social estiver muito comprometido, tá? Quando a violência, né, o Brasil principalmente, um país extremamente adármico, violento, né? O povo é lindo, é maravilhoso, mas ainda assim existe, né, essa escolha, né, de humanos que estão ali fazendo coisas horríveis, né? A violência de todas as partes, principalmente nos grandes centros, a falta de seguranças, assassinatos por segundo, diversos assassinatos por segundo. Então, tudo isso, né? É o que é constantemente representado como uma yuga na qual o tecido social, o Dharma, foi muito destruído. Então é fácil a gente imaginar que naquela condição, na condição de guerra, vamos dizer que realmente, alguns dizem que já começou a Terceira Guerra Mundial. Quando começar realmente as primeiras explosões atômicas, espero que não ocorram, né? Aí o mundo em todo vai virar de cabeça para baixo, tá? E o sofrimento vai ser muito grande, a dor vai ser muito grande. Tomara que não ocorra. Mas se ocorrer, a gente diz, esse é o Kali Yuga, o fim dos tempos, né? Então, no Kali Yuga, o que que a gente vai fazer de espiritualidade? Aí existem aqueles que dizem o Yin Yoga não funciona. Quando você entra no Kali Yuga, você tem que pregar a Deus, rezar, fazer alguma coisa, entendeu? Mais a nível de Karma Yoga. Então, no Kali Yuga, o Yin Yoga não funciona, não é recomendável. O mais recomendável é o Karma Yoga, ok? Esse é um conceito que gira principalmente nos âmbitos mais do yoga, tá? Então, a devoção, a entrega a Deus, eu estou aqui, eu me entrego a você, Senhor, porque eu não tenho controle, este é um momento difícil, nós todos estamos passando por muito sofrimento, isso e aquilo. Então, a única solução é a devoção ao Senhor, a aceitação de tudo, como se é apresentado como o caminho que porta à libertação durante o Kali Yuga. Não, talvez seja o único caminho à disposição da grande maioria dos buscadores, que a mente vai ficar tão perturbada que ela vai encontrar um mínimo de pacificação através desse relacionamento com o Criador aparente, o Jiva aparente, e a compreensão de que eu tenho que aceitar aquilo que eu não posso mudar, né? Então, este é um nível de conhecimento. Mas este nível de conhecimento jamais produz moksha, ou libertação, ou autoconhecimento, né? Então, o Swami diz, essa é uma confusão muito grande. Dizem que no Kali Yuga, esse período de ignorância e escuridão, né, você tem que se agarrar a este modelo triangular, eu, o Jiva, Ishvara, o Criador, né, que vai me proteger desse Jagata que é absolutamente hostil à minha existência, tá? Então, este é uma compreensão propagada no âmbito do yoga, né? E o Swami aqui diz, não, essa é uma confusão mesmo durante o Kali Yuga, a única solução é Atmayana, e ele só é obtido através dos ensinamentos dos Upanishads, tá? Então, se a situação ficar muito difícil, lembre que a única coisa que vai realmente, que pode nos liberar, são os ensinamentos do Upanishad, porque você faz a transferência de identidade do corpo-mente vivendo num ambiente absolutamente hostil, né? Você transfere para a sua real natureza como consciência livre e intocada por tudo isso que ocorre aqui,
e aquela imunização é sem comparação, tá? Então, o Swami diz assim, não, a gente não aceita, nunca aceitamos esse conceito. Se o problema do Jiva é o Aniana, se o problema durante o Kali Yuga é um excesso de Aniana, é um excesso de ignorância, é um excesso de tendências adármicas, isso só pode ser removido através do conhecimento, do Jnana, né? Então, nesta era do Kali Yuga, que é a era de ferro, né? Dvapara Yuga, era de bronze, Tetra Yuga, era de prata, Kali Yuga, era de ferro. Para remover o Jnana só existe um remédio, que é os ensinamentos em torno ao Atma Jnana. Para remover o Ajnana, a ignorância. É apenas um remédio, Jnana. Então, isso aí foi interessante o Swami colocar isso, porque eu já tinha ouvido o Swami mencionar um pouquinho, as pessoas dizem isso, mas aqui ele está fazendo uma assertação, uma colocação clara aqui, dizendo que a nossa tradição não aceita isso, nunca aceitaremos isso, porque independente da qualidade do yoga, a única remédio que vai resolver o problema do jiva é o Atmayana. Verso 28, aquele que vê o Senhor Supremo que habita igualmente em todos os seres e que é imperecível, somente ele tem a visão da realidade, né? Então, aquele que vê o Senhor Supremo, que não é o Saguna Ishvara, é aquele Senhor Supremo todo-pervasivo que pervade, permeia todos os corpos, mentes, sentidos, brilhando como consciência humana, aquele que vê a essência natural de todas as configurações dos jivas como igualmente idênticos, é o mesmo ser imperecível, aquele que consegue ver a unidade naquilo que é uma pluralidade infinita, que vê aquilo que é a essência fundamental de todas as diversidades e pluralidade, somente esse obteve o Darshana, a visão da realidade. Então, agora, a partir daqui, o Krishna Guru começa a nos apresentar os palans, né? O Jnana Palam, os resultados, os frutos deste autoconhecimento. Jnana Palam. Existem vários benefícios, Krishna vai enumerar alguns deles. Então, o primeiro benefício é a visão da unidade, né? A unidade é simplesmente a consciência, um pano de fundo, é aquilo que é o substrato de tudo, é aquilo que é o pano de fundo, é aquilo que o aparato que reflete essa ordem projetada em si mesmo, né? Então, esta visão de que tudo é somente este Atma, este ser, né? Não pode ser obtida através do olho físico, nós sabemos disso, já vimos disso em diversas passagens do Gita mesmo, né? Existem dois olhos, os olhos físicos são dois olhos, né? E o outro é o olho da sabedoria vedântica, tá? Então tem o olho físico, e o olho é o Yanakaksu, né? Que é o olho da visão vedântica, né? Você vê através da visão, da compreensão da sabedoria védica. Você consegue compreender que existe alguma coisa por trás de todos os seres vivos aqui, né? As árvores, as frutas, os pássaros, os animais, os peixes. Existe alguma coisa aqui por trás daquilo que é vivo, né? O milagre da vida, existe alguma coisa, mas você não consegue ver? Não, eu não consigo ver, mas eu consigo inferir que existe realmente um princípio que é o mesmo, vivificando, animando todos os seres vivos, as árvores, os animais e os humanos. Então, este é um olho que não é um olho físico, ele não vê através dos canais sensoriais, mas é o Jnana Kaksu, né? É a visão, o olho védico, o olho da sabedoria, muitas vezes representado como o terceiro olho, né? É você compreender que existe um ser, uma consciência universal, imutável, por trás de todos os seres vivos, né? E que todas as configurações, a partir dos gunas de Maya, são seres mutáveis, seres inertes que aparecem ser
sencientes devido a esse princípio consciência existência. O corpo muda, a mente muda, as sensações, as emoções mudam, mas através de tudo isso existe este princípio, testemunha, consciência, né, de natureza Chaitanya Tattva. Essa consciência não sofre mudança. Os ensinamentos são sempre os mesmos, né? Sempre os mesmos. A gente gosta, né? Eu sei que eu me repito sempre aqui, tentando expor em momentos diferentes, em alguns ângulos diferentes, porque esta é uma canção, né? A canção Vedântica, Upanishádica, né? Que ressona dentro de cada um de nós, de vocês, de tal modo que vocês vão desenvolvendo sempre mais estímulo, mais inspiração e desejo por investir mais e mais neste processo, tá? Porque é a única solução da problemática do samsara, né? Então, esse princípio consciência, esse princípio testemunha, que jamais se modifica, né? Que não faz nada, a única fonte de realidade, a única fonte de ciência, né? Então, ele de novo apresenta aqui o oceano com água. A água é a natureza essencial do oceano, mas aí surgem namarupas chamadas de ondas, existem outros namarupas chamados de bolhas, né? Tudo isso são expressões mutáveis, mas a essência do oceano é a água e somente a água. Esse Atman imutável, né, em analogia, é o oceano de Brahman, como nós dizemos, né? Eu quero me dissolver no oceano de Brahman como Brahman e permanecer em minha real natureza sem precisar de ter que retornar para outros nascimentos. Eu não tenho mais desejo suficiente de reencarnar. Mas por quê? Porque eu amadureci, porra, né? Não tenho mais necessidade de voltar para ficar correndo atrás de desejos, né? Vivendo os sofrimentos e dores da vida, né? As alegrias e dores da vida, sem saber a condição do campo, né? No qual nós retornamos. Então, o indivíduo ele vai abandonando o desejo de brincar com todas aquelas coisas, aqueles brinquedinhos que a criança brinca, né? Quando é infantil ainda. Ele simplesmente, não, já deu, estou satisfeito, né? Estou satisfeito. Eu compreendi que eu sou a consciência, eu vou continuar brilhando no intelecto de todos os seres vivos, humanos, vou ficar brilhando em todos os seres do reino animal, vou ficar brilhando em todos os seres do reino vegetal e vou ficar brilhando em todos os seres mineral. O que mais eu quero da vida, né? Eu não quero me reduzir a um complexo corpo-mente-sentido se eu tenho à minha disposição todas as configurações projetadas pelos gunas de Maya em mim mesmo. É tudo somente eu, mas eu não preciso limitar como aquele Namarupa. Eu não quero mais estar limitado como uma única configuração. Já deu, né? A pessoa que há esse conhecimento imutável é uma pessoa sábia, ela não perde esta clareza de visão, de darshana, né? Não quero me identificar com aquilo que é limitado, mutável, né? Finito. Portanto, esse é um dos balance, esse é um dos benefícios, né? A pluralidade, diversidade dos corpos, mentes, sentidos são infinitas. As ondas do mar são inumeráveis. Mas existe somente um oceano, existe somente um ser, que é a consciência, que é a nossa real natureza. Antes da ilusão, eu sou corpo, mente, sentidos. Entre os presídios que estão sujeitos ao nascimento e morte, como as ondas que aparecem e desaparecem no oceano, né? São Visaman por natureza. Elas são diferentes, aparentemente distintas e diferentes. Fisicamente, cada uma delas tem uma configuração distinta, né? Como dizem os cientistas, não existem dois flocos de neves que sejam idênticos. Imagina a infinidade de flocos de neves em todas as montanhas do planeta. As diferenças são inúmeras do ponto de vista físico, mental, intelectual,
energético, cada configuração é totalmente diferente, mas todas essas configurações não farão de ninguém um super jiva. Não existe um super jiva. O jiva, por natureza, é finito e limitado em todos os sentidos. Ele é perecível. O único princípio é realmente a sua natureza Satitananda, a consciência, a existência, a natureza do Senhor Supremo Real, que aqui é referido como Parameshwara, né? No imperecível, você chama isso de princípio Sat, a existência, ou você chama isso de princípio Chit, ou você chama isso de princípio Sat-Chit, a única realidade. Este Sat-Chit mais ser Sat-Chit, né? Porque, em geral, o mantra é Sat-Chit Ananda. Ananda também significa um sem o segundo, que está dizendo Sat-Chit. Nós já sabemos, Sat-Chit é a única realidade. Então, a gente deixa para lá o Ananda, que tem uma conotação experiencial que é meio perigosa. Sat-Chit Atma, consciência, existência, o único ser, é chamado de Parameshwara. Aqui Krishna diz que Parameshwaram não é algo, não é um ser, não é um Brahman sentado acima das nuvens. Isso são conceitos infantis para buscadores a nível de jardim de infância. Então, as primeiras lições para as crianças, Parameshwara é o seu próprio Atma, o seu próprio ser, a sua própria consciência, né? Original, universal, imutável. Ishwara, o Senhor está no coração de todos os seres, e aqui, mais uma vez, o coração não é aquele músculo que fica bombando sangue para o resto dos nossos organismos, do nosso corpo, mas é simplesmente a essência do nosso ser, a joia suprema, né, da experiência humana, da configuração humana, que é a nossa consciência refletida, principalmente quando ela reflete o ser de modo mais claro devido a uma dominância de Sattva Guna operando no intelecto humano. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnatsya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishwara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase
o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.